Alô, rapaziada. Bem-vindos a mais uma gambiarra do direito penal. Mas essa síntese, esse conteúdo assincrônico, onde nós discutimos alguns elementos essenciais da teoria do crime. E hoje falaremos de um conteúdo muito importante, muito interessante, que é o crime culposo. Aquele crime que acontece sem querer, querendo. Mas cuidado, hein, pessoal? Não esqueça, isso aqui é só uma síntese. Se você quer mais informações, vocês têm que acompanhar lá o ambiente virtual, bem como os nossos encontros sincrônicos, do qual a gente consegue discutir e aprofundar, como vocês têm acompanhado. Beleza, vamos lá então, sem mais delongas. Eu adorei essa imagem aqui, hein, cara? Dá um efeito ultra psicodélico. Muito bem. Vamos lá. O que nós veremos hoje, né? Deixa eu mudar essa tela, senão acho que ela vai acabar confundindo vocês. Porque fica muita gente ali, é muito taquinatão, né? Tá louco. Vou colocar aqui, só embaçar o fundo aqui, fica mais... Beleza, rapaziada, vamos lá. Então, nós temos vários temas hoje, como vocês podem ver, né? O crime culposo, ele é um crime... Agora que nós estudamos, né? Estamos há, sei lá, quantos meses estudando teoria do crime, né? Caminhamos. Então, você vai notar que agora nós vamos ver as particularidades, né? Porque quando nós falamos em tipo penal doloso, a gente está falando do crime que é o mais comum, né? Mais regular. E a partir de agora falaremos daquilo que é menos regular, daquilo que, digamos, ocorre, mas não é tão frequente. Uma delas é o crime culposo, né? E o outro é o crime de omissão. Então, como vocês podem ver, né, aparece que é bastante conteúdo, mas não é. Até porque, como nós já entendemos o que é a teoria do crime, fica sempre mais simples, tá? Então, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de culpa, né? Só para a gente poder dar uma entender um pouco, basicamente, o que significa, quais são os elementos, não é? da culpa. E nos elementos da culpa nós vamos discutir aqui a inobservância do cuidado. Nós veremos aqui a produção do resultado, são os elementos fundamentais. Já vou mostrar isso como fica dentro de todo, digamos, a organização ali. A previsibilidade objetiva do resultado, a conexão, vou pegar uma outra cor, conexão interna entre desvalor de conduta e desvalor de resultado. São os 4 elementos aqui fundamentais necessários à culpa. E na sequência nós veremos aqui as modalidades. Aí, na sequência, a imprudência, a negligência, tudo aí é muito rápido, é muito simples, né? A imperícia. E, por fim, ali, nós veremos as espécies de culpa, sendo que, dentre elas, e agora? Não sei qual cor que eu uso, já usei todas as cores. Vamos ver aqui. Vou repetir o vermelho aqui. Então, a culpa consciente, e nós falamos um pouquinho ontem, né, sobre isso, quer dizer, no nosso último encontro. E, por fim, deixa eu pegar aqui uma outra cor, a culpa inconsciente. E daí vou fazer um comentário muito rápido aqui sobre concorrência, né, ou compensação de culpas. São situações que não existem, né, assim, ou tem digamos, uma problemática aqui para a gente discutir, mas é muito rápido, muito simples também. A primeira coisa que vocês têm que lembrar, né, como nossa praxe mostra, é que o crime ele é uma conduta típica, antijurídica e culpável, tá ok? Tá, pessoal, seguinte, nós estamos falando, então, agora, de um elemento, né, ou seja, da conduta que tem a tipicidade culposa, ou seja, que alcança um tipo penal culposo, né? Diferentemente do crime doloso, o tipo culposo, ele não tem elemento subjetivo, ao menos, quer dizer, não que ele não tem, ele tem, mas ele não é, o elemento típico não necessita digamos, da intencionalidade. Você vai ter, obviamente, a subjetividade agindo ali, porque o sujeito está fazendo uma conduta, mas a subjetividade dele, a intencionalidade, a vontade, a motivação, normalmente não é uma motivação ilícita, então não nos interessa.
é uma motivação lícita regularmente, né? O cara quer ir para casa, o cara está saindo do emprego, está cansado, o cara ele quer mostrar uma arma de fogo para o colega e derruba no chão, entendeu? Ou seja, a ação normalmente ela não é ilícita. O cara quer ir para casa rápido para poder ver o jogo de futebol, isso é uma coisa regular. Ou seja, o crime culposo não é a intenção ilícita, mas sim uma intenção, uma conduta, né, orientada por uma motivação normalmente ilícita ou irrelevante para o direito, mas uma conduta mal dirigida. Ou seja, essa conduta, ela em si, o problema não é a motivação dela, mas sim como esse sujeito faz essa direção, essa caminhada, que normalmente aí, né, leva a um resultado e aí, né, a tipicidade culposa. Tá? Então, é importante que a gente note aqui que o tipo penal culposo, ele não terá o tipo subjetivo, então, na nossa análise, né? Porque, obviamente, nesse caso, ele é pouco importante. Nós estamos falando aqui de tipo objetivo. É um tipo objetivo. E aí, da mesma forma que no crime doloso, nós teremos aqui dois tipos, né, dois elementos subjetivos. Nós teremos aqui a função sistemática, por um lado, e por outro lado, a função restritiva do tipo, ou se quiserem, conglobante. Tá? Muito bem, vamos lá. Primeiro eu vou passar então os conceitinhos, depois nós vamos alcançar aqui esses elementos, o que tem dentro de cada um deles, tá? Vamos então passar esse conceito aqui fundamental da culpa. Deixa eu ver como é que eu passo isso aqui na tela. Vou passar aqui assim, ó. Uau. Então anota aí, galera. Coisa rápida, hein? Vocês podem dar pausa, olha que maravilha. Então eu posso estar aqui falando, pausou. Posso fazer até careta para ficar mais emocionante. Né? Então anota aí. Conceito é o quê? Qual que é o conceito de culpa, né? É a falta de dever objetivo de cuidado manifestado numa conduta produtora de um resultado não querido, isso é importante, mas objetivamente previsível. Objetivamente previsível, anote isso, por favor. Tá? Depois nós chegamos aqui nisso. Ó, isso é importante, é o principal elemento, eu diria. Previsibilidade. Tá? Então, vamos lá. Mais outro conceitinho para vocês anotarem. Desta forma, vemos que a culpa é o elemento normativo da conduta. Isso porque, na sua verificação, demanda um juízo prévio de valor, sem o qual não se sabe se ela está ou não está presente. É só, obviamente, para localizar vocês que o crime culposo, o tipo penal culposo, ele é um tipo penal normativo por excelência. Você não tem como saber qual é a conduta, ou seja, como você pode matar alguém culposamente. Isso é impossível, porque você pode fazer isso de milhares de formas distintas, né? Infinitas formas. Aí, para quem gosta de filme de terror, aí pode imaginar as possibilidades mais macabras, né? Ou mais corriqueiras, né? Deixar um filho no carro, né, sem querer, por exemplo, dar ré no carro, atropelar o bebê, tirar a panela quente, então, ou seja, tudo isso da vida cotidiana, né? A vida é um risco danado, é um perigo louco andar vivo por aí. Então, veja, enquanto o dolo está preocupado em punir a intenção, né, dirigida aí a um fim ilícito, a culpa, pessoal, ela pune a conduta mal dirigida, tá? Penal, a motivação em si não é relevante, né, normalmente, mas e se a conduta é mal dirigida, tá? Quando a conduta for penalmente relevante, por exemplo, né, aí nós vamos poder pensar em outros casos, né, como crime preterdoloso, né, situações do tipo. Então, ou seja, vamos lá, mais uns conceitinhos aqui, só para gente fazer essa base que é importante, tá? Então, vamos lá. A tipicidade da conduta culposa não está descrita. Diz lá, por exemplo, no artigo 121, quando ele vai falar do crime do homicídio culposo, ele vai dizer se for culposo. Né? Só isso, ele não vai dizer o que é, qual é o verbo, não vai dizer nada disso. Então, ó,
não está descrita nem especificada, apenas genericamente. Se o crime for culposo, a pena será tal. Então, olha, isso exige, na realidade, obrigatoriamente, uma reflexão por parte do juízo, necessariamente. Ou seja, será necessário um juízo de valoração, verificando se o agente colaborou, né, se ele obrou, né, se ele participou efetivamente daquele resultado. Tá? Então, ou seja, vai ter que fazer uma análise que não é necessariamente séria. Por exemplo, não é sempre que uma criança morre afogada em casa que o pai é culpado. Não é sempre que uma criança se queima com fogo em casa e se mata, se machuca ou se morre, né? Morre, nem sempre o pai é culpado. Né? Vamos supor, por exemplo, que a mãe seja cozinheira e que mantenha a cozinha muito arrumada e com todos os cuidados devidos. Né? Então, estava tudo certinho, mas a criança, muito atentada, a mãe mal virou para o lado, a criança pulou pela janela por cima do fogo, por exemplo, sei lá. Né? Isso aí não tem como a mãe prever uma coisa dessa, né? Ou seja, a vida assim tem riscos, né? Então, ou seja, a pessoa tem que fazer a previsibilidade do risco. Esse é o lance, por isso não vamos chegar lá. Tá? Então, né? Só lembrando que o tipo culposo, ele, né? Ou seja, é um tipo aberto. Por isso mesmo, ele vai precisar de uma interpretação analógica. O juiz vai ter que fazer um esforço jurisprudencial, doutrinário, para pensar qual seria aquela conduta, né? Porque não há como prever todas as hipóteses. Vejam só que interessante isso aqui que eu vou dizer para vocês. Lembra daquele desenho que eu fiz como é que chama? Antecipação biocibernética? Então, nós teríamos aqui mais ou menos, né, aquele lá que a gente planeja, né? Aqui nós pensamos os meios e aqui nós efetivamente agimos. O crime culposo é como, nesse momento aqui, você tivesse um erro, né? Ou seja, em vez de você chegar ao fim ali, né, aqui, digamos, ao fazer final, ao teu desejo, então primeiro você planeja, depois você pega os meios e você vai nessa direção. Então você quer estar dando aula até as 10 da noite, e você pensa assim, eu quero ir para casa tomar uma cerveja, com pressa. Minha mulher está me esperando para janta. E daí eu penso como eu vou, né? Eu vou de carro, vou pegar a avenida principal ali e vou descer o cacete no táxi. E daí, nesse caminho, eu não me atento ao sinal e passo o sinal vermelho, por exemplo. Né? Eu quero ver se eu tenho uma imagem melhor aqui, que eu tenho uma imagem da Varona, quero ver se eu consigo copiar ela. Eu acho que eu não consigo, deixa eu ver. Não vou conseguir. Mas é basicamente isso. Então, ou seja, a grande lance é isso, né? Você vai ter aqui um erro, né? Aqui que acontece o crime culposo. É um erro, uma quebra, vamos colocar aqui para vocês entenderem já o elemento. É uma quebra de dever de cuidado, tá? Uma quebra do dever de cuidado, uma quebra do dever de cuidado. Tá ok? Tranquilo? Então, beleza, vamos lá. Vamos falar dos elementos aqui rapidinho. Quem não anotou, faz o pause aí, tá, galera? Temos que usar a tecnologia a nosso favor. Só que para a gente poder especificar aqui, pessoal, o que nós temos aqui, então, dentro da função sistemática, né? Só para a gente se ligar aqui. Eu vou colocar aqui o que há dentro de cada um deles, né? Então, nós vamos ter aqui 3 elementos básicos, tá? E aqui nós vamos ter 2 elementos fundamentais. Então, o primeiro elemento aqui, obviamente, é o verbo, né? Que isso não precisa nem se dizer, mas... Né? Ou seja, matar, lesionar, né? Outra, nem todo crime é culposo, tá, pessoal? Nem todo crime aceita crime culposo. Tá? Nem é, né? Ou seja, tem crime que não tem, né? Por exemplo, estupro não tem estupro culposo. Não existe tráfico de drogas culposo. Não existe roubo culposo, né? Não existe furto culposo. Né? Bem, nós teremos aqui a obrigatoriedade do resultado naturalístico, ou seja, é fundamental ter resultado. E aqui o nexo causal, tá? O nexo causal. Então, ou seja, isso que nós já sabemos, basicamente. Mas eu diria assim que isso é muito importante, pessoal, porque o que vai fixar a tipicidade da conduta culposa é o resultado. Por exemplo, se eu indo para casa, furo o sinal vermelho,
e nesse momento tá passando alguém cruzando a rua. E eu tô indo em direção a ela, vou atropelar ela. Quando eu me atento que eu tô vendo ela, não dá nem tempo de frear. Tô em cima dela. Mas a pessoa, muito sagazmente, consegue ir para trás e desviar. O carro passa, né, livremente e eu acabo não atropelando a pessoa. Por qual crime eu respondo? Nenhum. Não posso responder, por exemplo, por tentativa de alguma coisa. Existe tentativa culposa, né? Exceto por alguns malucos aí, né? Mas não existe, né? A pessoa, para tentar, ela tem que querer, né? Ou seja, se a pessoa que tentou atropelar e não conseguiu, né? O cara está fazendo homicídio doloso, né? Então o resultado é fundamental. Por exemplo, como é que eu sei se a minha conduta vai responder, por exemplo, por lesão corporal culposa ou por homicídio culposo? Vai depender se o sujeito morreu ou se ele está vivo, só isso. Porque como eu não tenho intenção, né, é só o resultado que pode me dizer. Então, se eu atropelar alguém, né, furando sinal vermelho, por exemplo, né, nessa situação que eu estou narrando, só vai saber se é lesão corporal ou homicídio com o resultado, tá? E um detalhe aqui, que vocês podem anotar, escutando, eu não vou nem colocar aqui, eu vou colocar, porque vocês merecem. Né? Que é indispensável nesse caso, a gente vai colocar depois ali na função conglobante, no caso do nexo causal, é indispensável, pessoal, que o resultado seja consequência da inobservância do cuidado devido, tá? Ou seja, é importante que o nexo causal aqui é entre o quê? É entre a inobservância, né, e o resultado. Aqui, na realidade, faltou mais um. Vou colocar aqui mais para baixo, só para a gente poder ter um espacinho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui, ó. Isso, aí sim. Eu vou colocar mais um aqui. E daí tem o último elemento fundamental, sem o qual não há, que é a quebra do dever de cuidado. Quebra de cuidado objetiva, né? Ou a quebra do cuidado do dever objetivo, né? Suma, o que significa? O que é importante que vocês saibam? É o que significa o objetivo aqui. Quebrar o cuidado, todo mundo sabe, quebrar o cuidado é quando a pessoa está agindo de forma imprudente, negligente, quando ela está fazendo uma ação mal feita. Por que objetiva? O que significa o objetivo aqui? O objetivo significa, vocês podem colocar, isso anota no caderno em cima dessa matéria, que objetiva aqui, vou colocar, por exemplo, quebra de cuidado ou previsibilidade, previsibilidade, né? Quebra de cuidado objetivo ou quebra objetivo de cuidado. E a previsibilidade, por exemplo, são objetivos. O que significa isso? Significa o ser humano médio, no sentido de consciência, ou seja, aquilo capaz de ser compreendido ou previsto por um ser humano comum, sem grandes aptidões, só para vocês entenderem. Né? Aquele caso lá famoso do Césio, né, que o cara descobriu o Césio lá no meio do lixão, pegou, encontrou, abriu a lata lá, tinha um pó brilhante. Ele não sabia o que era aquilo, ele não teria como saber o que era aquilo. Ele levou para a família inteira pegou, o bairro inteiro, morreu um monte de gente. Ele não teria como saber aquilo, porque apenas um físico nuclear saberia. Né? Um físico, uma pessoa que exige um nível acima do nível médio. Tá certo? Então, aqui essa previsibilidade aqui não pode ser a previsibilidade de um cirurgião, não pode ser a previsibilidade de um químico, né? Não pode ser a previsibilidade de um físico nuclear, tem que ser a previsibilidade de um ser humano comum, né? O que todo mundo mais ou menos sabe. Por isso que o crime culposo, ele necessariamente é normativo, né? Porque isso que o juiz vai ter que pensar, né? Será que teve a quebra de cuidado objetiva? Ele vai pensar, será que todo mundo sabe que não pode furar sinal vermelho? Será que todo mundo sabe que não pode deixar, por exemplo, a panela com água fervendo com a coisa para fora, né? Ou seja, é uma série de aprendizados que nós temos durante a vida comum nossa em sociedade, né? Ou seja, vou colocar aqui mais os dois conceitinhos para vocês verem em relação aqui à quebra de cuidado, tá? Ou seja, é a preocupação com as possíveis consequências
que a conduta descuidada pode produzir, ou seja, é exatamente o fato da pessoa, né, conseguir, né, ter essa capacidade de prever, né, de forma mais ou menos média, o que a conduta descuidada pode gerar. Muito bem. Aqui, por fim, qual que é a função conglobante? Isso aqui é fundamental, tá, pessoal? Você cai muito em prova, porque é bom de pegar as pessoas. A pessoa acha previsibilidade não é uma coisa que é muito comum, né, talvez. Mas esse elemento é fundamental, ou seja, a previsibilidade objetiva. Mais uma vez, eu friso aqui o objetiva do ser humano médio. A pessoa, por exemplo, ela tem que conseguir prever aquilo. Tá? A pessoa pode prever, por exemplo, que dirigir embriagado pode dar cagada? Pode, então, culposo. Por isso que aqui, depois nós vamos discutir o crime dolo eventual com culpa consciente em sala, provavelmente. Né? A pessoa sabe, por exemplo, que pode dar problema manusear arma de fogo municiada, sabe? Que pode dirigir cansado, alta velocidade, que deixar, ou seja, todos esses elementos, deixar uma casa, por exemplo, sem proteção na janela, que a criança pode cair, em suma, né? E por fim, um detalhe, né? Por exemplo, se o ato for imprevisível ao ser humano médio, não terá crime culposo, por exemplo. Se for imprevisível que a pessoa saiba, né? Ou seja, que o ser humano médio saiba da consequência daquele ato, não poderá ser punido, tá? Peço desculpa, pessoal, que está sem acento, as coisas aqui, que algumas coisas do copiar e colar desaparecem, não sei porquê. E, por fim, a relação determinante entre a quebra de cuidado e o resultado. Ou seja, o crime culposo, o resultado, né, do crime culposo, deve derivar diretamente dessa quebra do dever de cuidado. Por exemplo, vamos supor que o sujeito esteja fazendo uma quebra de dever de cuidado. Ele esteja em alta velocidade na rua, embriagado em certa medida. Mas aí, um cara pula do viaduto na frente do carro dele, porque ele está se matando, o cara. Isso aí, por exemplo, apesar de ele estar numa quebra de dever de cuidado, ele não é o que causou a morte dele. O que causou a morte dele foi a voluntariedade daquele que se matou, né? Tá entendendo? Ou seja, tem que ser comprovado que o que gerou o resultado foi decorrente de forma direta da quebra do dever de cuidado, tá? Ou seja, essa relação determinante. Tá? Dito isso, então vamos trabalhar com cada um desses elementos, tá? Vamos ver todos eles aqui para que a gente possa compreendê-los. Vamos lá, falar aqui dos elementos, tá? Opa, peguei a cor errada. Opa, tá rosinha, né? Vamos lá. Bem. Apenas dois conceitinhos rápidos aqui para vocês. Precisam anotarem, né? Só para complementar. Então, o crime culposo tem uma estrutura completamente diversa da do crime doloso, não contendo o chamado tipo subjetivo, em razão da sua natureza normativa. O delito culposo contém no lugar do tipo subjetivo uma característica normativa, aberta, o desatendimento ao cuidado objetivo exigido do autor. Está escrito errado, não é do auto, não. É exigido do autor. Do autor. Beleza. Tá? Tranquilo, pessoal? Vamos lá, vamos falar do primeiro, então. Já vou apagar aqui para poder ter espaço, tá, pessoal? Quem não conseguiu copiar, pausei aí e copia. Então, inobservância. E vamos ver agora um de cada um ali, né? Nem precisava ter colocado essa lista ali, mas já que eu coloquei, tudo bem. Então, inobservância do dever objetivo de cuidado, né? Dever objetivo de ação. Vamos lá. Então, aqui. O essencial do tipo culposo não é a simples causação do resultado, causação do resultado, mas sim uma forma em que a ação causadora se realiza. Por isso, a observância do cuidado devido, isto é, a diligência devida, constitui o elemento fundamental do tipo culposo. Tá? O que se faz, basicamente, é o seguinte. É você analisar sempre, no caso concreto,
Ó, analisa-se sempre a conduta pelo agente no caso concreto. Se aquela que um homem de cuidado médio teria adotado na mesma situação, né? Ou seja, para verificar se ele agiu com a inobservância do cuidado devido. Ou seja, por isso que é normativo, o juiz vai ter que pensar, né? Será que eu também não faria isso? Ou seja, qualquer pessoa não faria? Né? Não, nesse caso não. Nesse caso, todo mundo sabe que não poderia ter feito isso. Então, esse é o cálculo, tá? Bem, vamos lá. Próximo. Produção de um resultado. Isso aqui é moleza, né, pessoal? Eu não vou nem anotar aqui, ó. Produção do resultado. Produção do resultado. Ou seja, sem ter resultado, não tem crime culposo. Então, o crime culposo, ele obrigatoriamente terá um resultado. Ele é né, um crime de excelência, né, por excelência material. Ou seja, ele precisa ter o resultado, tá? É imprescindível isso. De tal forma que, se não ocorrer resultado, não ocorrerá crime. Tá ok? Tranquilo? Vamos para o próximo. Deixa eu pegar aqui, acho que é esse aqui. Vamos lá. Previsibilidade objetiva do resultado. Tá? Isso aqui, como eu disse para vocês, é fundamental, tá, pessoal? Vamos lá. O resultado deve ser objetivamente previsível, vale dizer. É a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência, mediante o caso, né, prever o resultado. A questão se o agente podia, no caso concreto, ter adotado a cautela devida. Então, veja, se a pessoa consegue prever, ele consegue se acautelar. Então, era possível ter previsto? Esse é o cálculo, né, essa é a análise que a pessoa fará. E, por fim, aqui já, nós teremos a conexão entre desvalor de conduta e desvalor de resultado. O que significa dizer isso? Que é indispensável que o crime decorra, né, da quebra do dever de cuidado, como eu estava dizendo há pouco. Então, o conteúdo do fato culposo é determinado pela coexistência do desvalor da conduta e do desvalor do resultado. É indispensável a existência de uma conexão interna entre o desvalor da conduta e o desvalor do resultado, ou seja, o resultado decorre exatamente da inobservância do objetivo devido. Tranquilo, pessoal? Sem dúvida, sem segredos, né? Qualquer coisa, perguntamos lá em sala, tá? Rapidamente falando das modalidades aqui, também de forma muito rápida, porque aqui não tem muito segredo. Tá? Eu já vou até colocar todos aqui, porque isso é realmente muito simples. Inclusive, pessoal, nem todos os países adotam esse cálculo semelhante ao nosso. Tá? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui um pouco mais para baixo, beleza. Vamos lá, vamos falar aqui então das modalidades, tá, pessoal? Então, ou seja, nós podemos pensar que essa quebra de dever de cuidado, ela pode ser de várias formas. Por exemplo, ela pode ser por uma imprudência, ou seja, uma ação que é uma ação arriscada, perigosa, caráter de ação, né, comissivo, tá? Uma culpa ativa de quem agir sem cautela. Tranquilo, né? A pessoa imprudente é quem faz a coisa, né? A negligente, por sua vez, é a displicência, a falta de precaução, a indiferença, tá? É passivo, desleixo, inação, abstenção do comportamento devido. Daqui eu trouxe alguns exemplos, né? Deixar a arma, substância tóxica ao alcance de criança, deixar de reparar nos pneus, verificar os freios, etc. Essas coisas que a gente faz antes de viajar, que todo mundo sabe. E aí nós temos também, por último, a imperícia. A imperícia vai ser bem legal quando vocês forem discutir ela lá na parte especial, junto com a qualificador, uma causa de aumento do crime de homicídio culposo.
né? Quando a pessoa ela também faz uma quebra de preceito fundamental, lá, de regra fundamental. Vamos discutir isso lá para frente. Então, ou seja, a falta de capacidade, despreparo ou insuficiência de conhecimentos técnicos, tá? Significa dizer que só pode ser imperito quem é mais ou menos perito, ou seja, só pode ser imperito a pessoa que pode ser perita. Por exemplo, um médico, ele pode ser imperito na cirurgia do coração. Mas eu, Akhenaton, que não sou médico, não posso ser imperito do coração, não fazer a cirurgia. Porque, né, estou muito distante disso. Por exemplo, só estou dizendo isso porque se uma pessoa propõe fazer uma cirurgia em você lá, né, colocar uma cirurgia estética em você, colocar silicone, né, do cara coloca aquele silicone industrial e mata a pessoa, isso não é crime culposo, tá, pessoal? Isso é crime doloso, tá? Isso só vai ser, por exemplo, em perito se é um médico, por exemplo, geral, que faz uma cirurgia do qual ele não está habilitado, por exemplo, coisa do tipo, tá? Então não se confunde necessariamente com o erro profissional, que é uma outra análise também aí do direito civil, em regra, tá? Muito bem. Esses dois elementos finais aqui, pessoal, eles são bem interessantes, tá? Nós vamos discutir sobre tudo eles em sala de aula, no encontro que nós teremos aí próximo, para discutir, sobretudo, essa questão da culpa consciente, né, e da culpa inconsciente. Aqui, pessoal, é bem tranquilo, tá? Veja, qual é a da culpa com previsão? Da culpa com previsão, pessoal, é quando a pessoa prevê a possibilidade, e aqui, pessoal, olha a diferença do dolo eventual, tá? Que nós vamos discutir, que nós discutimos já em sala de aula rapidamente. Veja, a pessoa confia que não vai ocorrer. Essa é a diferença do dolo eventual. O dolo eventual, a pessoa não confia, a pessoa até acha que pode acontecer, para ela não tanto faz. É emocional. Esse aqui é aquele cara que vai falar, puta que pariu, que cagada que eu fiz. Eu achava que daria certo, né? É aquela namorada que deu um tiro no namorado e que achou que a Barça ia segurar o tiro, né? Fizeram um vídeo lá, uma live. Ela tinha certeza que ia segurar, né? É o faquir do circo, que vai... No faquir não, o mestre em facas, que vai jogar faca na pessoa, né? Tem certeza que ele vai acertar, né? Que ele vai, no caso, errar a pessoa, né? Vai acertar onde que ele quer acertar. Mas, eventualmente, ele pode, né, errar, né? Ou seja, ele prevê a possibilidade de acertar o sujeito, mas ele está convicto que não vai acontecer, né? Então, a pessoa prevê o resultado, mas deseja que não irá ocorrer. Então, olha só, a culpa consciente, a pessoa vê a possibilidade, mas acredita que não irá ocorrer. Por exemplo, o sujeito numa ultrapassagem perigosa. Ele vai poder falar, não, vai que dá, ele acha que dá, e quando vê bem no fim, gera um acidente, tá? Então, em sala, vale a pena a gente trabalhar um pouco mais sobre essa diferença entre a culpa consciente e o dolo eventual. E, por fim, pessoal, mais fácil ainda é a culpa inconsciente. Por quê? Porque a culpa inconsciente, a pessoa não prevê. Então, a pessoa não está vendo. Ela está dirigindo, está pitando, fumandinho, e cai o cigarro no colo dela enquanto ela está dirigindo. Ela vai apagar, e quando ela olha, né, tá em cima da calçada de alguém, lá atropelando alguém. Entendeu? Então, a pessoa não viu acontecer, né? O cara que geralmente faz o crime no trânsito, embriagado, muitas vezes é homicídio, né, culposo por culpa inconsciente. Porque veja, essa previsibilidade ou essa capacidade de consciência, né, que se exige, né, por exemplo, no crime doloso, com dolo eventual, né, exige que a pessoa tenha consciência concreta, ele esteja observando a coisa e assim aceite fazê-la. Tá? Isso, na maioria dos casos dos homicídios que acontecem no trânsito por embriaguez, não é o que acontece. Pelo contrário, a pessoa mal e mal vê o que está acontecendo, né? Isso é um ato absolutamente imprudente, merece ser punido, obviamente, né? Pelo código, etc. Mas não dá para confundir isso com crime doloso, né? Simplesmente não dá. E ele vai poder trabalhar um pouco mais, mas sempre atentando que teve tanta discussão disso na década de uns 10 anos atrás, que ocorreu uma mudança legislativa que aumentou a pena do homicídio culposo no trânsito. Porque as pessoas, diante do grande número de pessoas que morrem no trânsito por imprudência,
ficou-se, né, motivado a aumentar a pena, né? Então, ou seja, daí, como não tinha, a mudança legislativa demora muito tempo, tentou-se, né, criminalizar dolosamente. Ah, não, então é crime doloso, vou aumentar a pena aqui e tal, né? Tentando torcer a teoria. E aí, obviamente, o STF falou que não poderia ser feito, né? Porque o crime doloso ele exige a subjetividade, né? É a base dele. Então, acabou se modificando a lei, ampliando a pena do homicídio culposo no trânsito, e aí resolveu essa questão, tá? E por fim, pessoal, a compensação de culpas é tranquilo. O que é compensação de culpas? Compensação de culpas ou concorrência são quando várias pessoas agindo de forma imprudente. Por exemplo, concorrência, imagine num cruzamento onde que os dois erram, os dois furam o cruzamento e se machucam, né? Se acidentam. Nesse caso, cada um vai responder pela sua própria culpa. Não há um perdão. Ou seja, há concorrência de culpa. É possível que várias pessoas ajam de forma culposa. Agora, não é possível compensar uma culpa pela outra. Dizer assim, ah, não, ele errou e eu errei, então tá tudo beleza, fica por essa mesma. Isso não pode. Tá? Ou seja, o direito penal não compensa a culpa. Apenas permite a concorrência entre elas. Ou seja, que várias pessoas ajam, né, de forma imprudente, por exemplo, né? É bem possível, sim. Beleza, pessoal? Então, hoje uma linha mais rápida, como eu disse para vocês, a gente deu conta do conteúdo. E, então, até a próxima. Estamos juntos. Abraço.